Atravessamos esse ano, né, gente? Tá acabando. Um ano que foi definido pela pandemia da Covid-19, muito desafiador para todos nós. E hoje em dia a gente fala muito da nova normal, né? Mas pra gente chegar nessa nova normal, a gente teve que passar por muitas provas e testes, né? Hoje a gente sabe conviver um pouco melhor com esse vírus, mas a gente sabe que o melhor é ficar em casa. Mesmo com todos esses protocolos, os testes, medidas de distanciamento, a gente tem que se preservar, até porque a segunda onda, infelizmente, está chegando com tudo. Mas ainda bem que aos pouquinhos a gente está conseguindo matar a saudade das nossas queridas e saudosas salas de cinema. Bom, não deixa de ser uma vitória, né? Falando assim, é difícil até se lembrar que no começo do ano, até ali por março, a vida seguia normalmente no mundo da sétima arte. Sonic, a little blue ball of super energy in an extremely handsome package. And in order to save my planet, I had to come to yours. Where am I? What year is it? Is The Rock president? E depois de ter levado uma surra da galera da internet, o filme Sonic mudou completamente o visual e se transformou na adaptação de videogame mais lucrativa do cinema. Hey! Oh, shit. Oh. Come on, man. You can get that buffed out. No, you can get that buffed out. A franquia Bad Boys voltou aos cinemas com grande sucesso. Adrian is dead. He's not dead. He has figured out a way to be invisible. E os filmes de terror continuavam numa verdadeira crescente mundial. E O Homem Invisível conquistou a crítica e o público, virando mais um hit da Blumhouse, produtora de Corra e Atividade Paranormal. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Até Marighella não desistia da luta e o filme ganhava mais uma possível data de estreia, maio de 2020. Mas aí, no meio de março, tudo mudou. A Covid-19 chegou ao Brasil. Realmente nosso país parou. E junto com ele, infelizmente, parou nossa produção, parou a distribuição e a exibição audiovisual do nosso país. E não tardou para que os profetas do apocalipse começassem a diagnosticar o fim do cinema. O cinema pode ser uma arte relativamente nova, mas nos seus 100 e tantos anos de existência, ela ficou conhecida por sua capacidade de se reinventar. Desde o fim do sistema de estúdio hollywoodiano no final dos anos 60, passando pela invenção da TV, do DVD, da internet, do cinema digital e do streaming, sempre teve gente que dizia que o cinema estava nas últimas. E mais uma vez, essas pessoas estavam redondamente enganadas. Bom, entre trancos e barrancos e com muita criatividade e força de vontade, podemos dizer que o cinema se adaptou aos tempos e chegou na linha de chegada de 2021. Há décadas, os festivais de cinema formam um poderoso ecossistema que contribui enormemente para a entrada de novas ideias e talentos para a indústria. E o É Tudo Verdade, que geralmente acontece nas salas de cinema do Rio e São Paulo, é um dos grandes festivais de documentários do mundo. Amir Labak, o seu programador, foi um dos primeiros a transferir o festival para o modo online, não só viabilizando o festival fora das salas de cinemas, mas também democratizando os filmes do festival. Bom, o festival online foi um formato que você ouviu falar bastante aqui no Like esse ano. E até alguns dos festivais mais prestigiados do mundo, como o Festival de Locarno, aderiram a esse formato. Mas se a gente tiver mesmo que falar de algum novo formato que ficou super em voga esse ano, a gente tem que mencionar as famosas lives. E elas começaram assim, despretensiosamente, com os artistas em casa, ligando o webcam e pegando o violão, ou conversando, entrevistando, dialogando. Bom, no começo as lives impressionavam por essa intimidade, né? Pela conexão direta que os fãs podiam ter com os artistas. E naturalmente as pessoas se sentiam menos sozinhas vendo esses artistas que elas amam em casa, quarentenando que nem gente normal, né? Mas rapidamente essas lives desenvolveram em verdadeiras e
talvez inusitadas, superproduções. Cai uma vez e vai cair 3. Só que eu tô caindo pela 10ª vez. Quando eu disse... Como a live do Gustavo Lima que a gente exibiu aqui no canal Like. Na live do Embaixador, foram 5 horas de show em uma plataforma flutuante no meio do Rio Negro, na floresta amazônica. Uma dose tripla de Gustavo Lima, né? E os programas de TV também tiveram que se adaptar a esses tempos incertos, inclusive nós, do canal Like. Nós, apresentadores, que estamos fazendo tudo sozinhos em casa. Sim, gente, tudo sozinho. A não ser a curadoria, que faz parte desse grande time de roteiristas liderado pelo nosso Silvio Gonçalves, nosso querido amado mentor. E agora, falando da HBO, por exemplo, o Gregório, do Vivier, passou a apresentar o programa Greg News na própria casa. E tanto a equipe de gravação quanto a plateia que ele tinha no estúdio foi substituída pela família dele. Fofo, né, gente? E o cinema? Desde que nasceu, o cinema sempre existiu nesse ponto de encontro entre a arte, o entretenimento e os negócios, né? E por causa disso, alguns dos maiores lançamentos desse ano precisam das salas de cinema para garantirem a sua sobrevivência e saúde financeira. A Disney teve a cara e a coragem para lançar no streaming o filme live action da Mulan. E o novo filme da Pixar. No smell, no taste. Or touch. See? Okay, I get it. Agora, outros estúdios decidiram suspender para 2021 filmes altamente aguardados, como Viúva Negra e 007, Sem Tempo para Morrer. E para os fãs dos filmes de ação, 2020 foi um ano difícil, né, gente? Agora, em compensação, Mulher Maravilha tá para estrear nos cinemas aqui no Brasil ainda esse ano. Tinha que ser a Mulher Maravilha, tinha que ser uma super heroína. Mas ó, se tem um filme que vai pra sempre ser marcado para aquele que salvou o cinema, é Tenet, do visionário Christopher Nolan. Nolan faz parte de um pequeno grupo de cineastas que consegue realizar blockbusters 100% autorais. Lançar Tenet, um filme de ficção científica e ação, em plena pandemia, foi um ato de muita ousadia. Até o Tom Cruise, que não participou do filme, foi lá prestigiar. Comprou ingresso, botou a máscarazinha e foi. Nem uma pessoa normal, né? Com um calendário de estreias extremamente reduzido por conta da pandemia, Tenet tem aguentado firme e forte nas salas de cinema do mundo por algumas semanas, o que tem ajudado o filme a recuperar o seu orçamento multimilionário. Mas, depois que Mulan foi pro streaming, alguns dos grandes lançamentos do cinema presencial esse ano também seguiram o caminho do streaming, como o filme novo do Scooby-Doo e as comédias nacionais no Gogó do Paulinho. Alô, Juju, sou eu. É quem? O amor da tua vida. Fábio Júnior? Que Fábio Júnior, mas não é Fábio Júnior. Sou eu, Paulinho Gogó. E os espetaculares. Sérgio Malandro, pô, tá imitando esse aí, Gente, é inegável que em 2021 muitos filmes encontraram novas casas nas plataformas de streaming. Não teve outro jeito. Mas a verdade é que essas plataformas já estavam preparadas para ter um calendário cheio, né? Independente delas terem virado uma espécie de porto seguro durante os meses mais tensos da pandemia. Quem não usou esse tempo em casa para maratonar aquela série que a sua melhor amiga tá há anos pedindo para você ver? Bom, em 2020, a série 3% da Netflix chegou ao seu final. Bom, não deixa de ser um marco importante, né? 3% foi a primeira produção original brasileira da Netflix. Sim, isso foi o quê? 4 anos atrás. E o tempo, de fato, voa. Mas desde que 3% começou seu ciclo na plataforma Netflix, esse streaming apresentou várias séries nacionais de todos os tipos que vão desde a bossa nova até o sistema carcerário e refletindo, né, a grande fase que o terror global está vivendo. Algum dos grandes lançamentos do streaming esse ano tem sido as séries de terror e suspense. Já se foi a época que o terror era coisa de nicho. Hoje o terror realmente é pra todos e é brasileiro. Tem gente que diz que 2020 meio que acelerou o processo de mudança da indústria que já estava em curso antes da pandemia, né? Nunca houve uma escassez de filmes e séries, mas o perfil das coisas que a galera tá consumindo mudou. Mas será que é isso mesmo, gente? Será que
não é só, talvez, uma fase que o cinema está atravessando? É difícil, né? É difícil entender qual vai ser o impacto de 2020 no cinema pelos próximos anos. Até os eventos mais icônicos da indústria aconteceram de forma inusitada. O Comic Con XP, um evento que talvez seja realmente sinônimo de aglomeração de gente, conseguiu transferir muitos dos seus atrativos para um formato online, com palcos e tudo mais. Até o tradicional concurso de cosplay se manteve de pé no evento, que esse ano aconteceu no apagar das luzes. E Cannes? Gente, Cannes chegou até a ter uma versão extremamente reduzida do seu festival no final de outubro, com 4 filmes acontecendo de maneira presencial na Riviera Francesa. Mas Cannes é um festival que sempre foi, por bem ou por mal, conhecido por sua exclusividade. Sim. Para manter aquele mistério dos filmes de Cannes, o festival decidiu simplesmente dar uma bênção aos filmes selecionados para o festival. Eles ganharam o direito de usar os louros de Cannes em seus materiais promocionais. É isso mesmo, gente. Olha que legal. Os 20 longa-metragens acabaram sendo exibidos em outros festivais de grande porte pelo mundo, mas com selo de Cannes. É só Cannes mesmo para bolar uma solução dessas e fazer sentido, né? E trazer esse prestígio. Bom, 2020 foi um ano que vai estar marcado para sempre na nossa história, não tem como. Mas para fechar essa retrospectiva com um bom sinal de que as coisas estão voltando aos pouquinhos ao normal, ao novo normal, a gente está feliz em repetir uma espécie de tradição do cinema nacional dos últimos meses. Anunciar uma nova data de estreia de Marighella, esse filme que eu tive o grande privilégio de assistir presencialmente no último Festival de Berlim, que aconteceu ano passado. Eu fui pra lá e tive essa honra de assistir esse filmaço, que é a primeira direção de Wagner Moura. Saí impactada, chorando muito. É um filme revolucionário. Bom, essa estreia do Wagner como diretor chega aos cinemas em 14 de abril de 2021. E na prática, o audiovisual não morre jamais. Nós somos o quê, guerreiros. E que 2021 chegue com muitas boas novidades. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente resistindo e que essa luta é justa. Tô com você, porque daí vier. A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar.